Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, sabadão, hein, meus amigos? Um ótimo final de semana, um ótimo sábado para todos vocês, é lógico, para a gente já começar daquele jeito, naquela pegada, esse sabadão, esse final de semana, com as notícias e as informações aí de destaque, que eu tenho certeza que, olha, vai ser falado e muito nesse sabadão, nesse final de semana. Então fica ligado, fica esperto até o final do vídeo. Eu sei que aqui a gente dá aquela resenhada, dá aquela esticada um pouco mais no vídeo, então aproveita. Vai estar se arrumando para sair para trabalhar, deixa ali o celular de lado, vai escutando as notícias, vai agilizando o seu lado, não é verdade? Para quem tá chegando do trampo, já se agiliza para dar aquela descansada, e para quem tá de folga, aí sim, hein? Top, maravilha demais, é só relaxar, fechou? Então, vamos que vamos, antes da gente entrar nas notícias, e é lógico, antes de eu pedir o like, para você se inscrever e tudo mais, quero agradecer demais aí, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, o Reinaldo Duarte, exatamente, que no vídeo de ontem acabou deixando aí um valeu demais, né? Agradecer demais, ajuda muito aqui, né? Pra gente continuar dando aquela empolgada aqui na criação de conteúdo, ajuda demais esse incentivo aí de vocês, tá? O Reinaldo, ele acabou perguntando assim, dando bom dia, não é verdade? Já pensou se a patrocinadora Master aumentasse o valor do patrocínio? Esse acréscimo entraria nas regras do FIDIC, e quando eles contratam jogadores para o Tricolor diretamente, isso não pode entrar? A pergunta que ele acabou deixando aqui seria o jeitinho Tricolor para desviar do FIDIC. Mandou um abraço aí, valeu demais aí, Reinaldão, tamo junto, mano. Seguinte, vamos pegar esse exemplo do Oscar, que foi a patrocinadora que está bancando parte do salário. Então, como é um dinheiro que está sendo colocado de fora para completar esse pagamento do Oscar, então acaba não, vamos dizer assim, saindo daquele teto de gastos que a gente vai ter aí para o FIDIC, né, a partir do próximo ano. Então, quer dizer, toda a grana que entrar de fora, ou da Superbet, ou de algum outro patrocinador do São Paulo, ou até mesmo de um investidor para contratação de algum jogador, não entra no teto ali do FIDIC. Vai um dinheiro de fora que está ajudando o São Paulo a pagar. Um exemplo, mais uma vez, do Oscar, que a Superbet está pagando uma parte e a outra parte é o São Paulo. O que vai entrar no custo, no gasto ali do FIDIC, vai ser apenas esse valor que o São Paulo está pagando, que o São Paulo está gastando, tá? Então, quer dizer, lógico, se a Superbet quiser bancar mais um jogador, ou com salário, ou então até mesmo pagar, né, contratar um jogador para o São Paulo, pagando todos os custos, essa grana não é tirada do FIDIC, não é abatida do valor que o São Paulo tem o teto ali do FIDIC, tá? Espero que eu tenha respondido aí claramente a sua pergunta. Aí o Reinaldo, um abraço para você e agradeço demais aí a sua mensagem, tá bom? Depois já dessa explicação, dessa informação aí, é lógico, mereço aquele likezão pra gente já começar aquele vídeo na alta. Deixa aquele likezão aí pra fortalecer. A sua inscrição também é super importante. Quase 100 novos inscritos de novo nesse vídeo de ontem. Muita gente comentando, falando que não conhecia o canal e que tá conhecendo e tá se inscrevendo no canal. Olha, gratidão demais. Muito obrigado, você que tá aqui pela primeira vez. Gostou do conteúdo? Curtiu da levada que a gente leva aqui o vídeo? Então se inscreve aí, fortalece, e a sua opinião, lógico, que é a mais importante. A sua opinião sobre os assuntos que a gente vem trazendo aqui no vídeo é super importante, então opine, deixe aí no campo dos comentários, fechou? Então, ó, já falei pra caramba já, então vamos para as notícias e as informações, porque tem, olha, muita coisa bacana. Tem informação importante, tá? E a gente vai falar sobre a debandada do São Paulo, que continua, hein? Continua a debandada, as saídas do nosso tricolor, até porque as chegadas, o mercado da bola com chegadas de jogadores, a gente falou bastante ontem
e não teve nenhum tipo de atualização. Falamos sobre o Dybala, falamos sobre o Wendel, falamos sobre o Thiago Mendes, falamos sobre o Montiel, falamos sobre pelo menos esses nomes que estão sendo ventilados no São Paulo de ontem para hoje. Não teve nenhuma atualização, mas se você perdeu o vídeo de ontem, vou deixar na tela final, aí você pode ficar por dentro, já engata na sequência desse vídeo aí, e aí sim, mercado da bola com as chegadas, os nomes que podem chegar no São Paulo ainda esse ano e no começo da temporada de 2025. Hoje a gente vai comentar sobre a saída, galera que tá, ó, zarpando do São Paulo, os encostados, tá? Vamos falar sobre Galopo, exatamente, que pode aí virar uma bolada, uma grana alta para o São Paulo, só falta definir para onde ele vai, se é Boca ou se é Santos. Vamos trazer aqui as duas propostas que o São Paulo tem para o Galopo, tá? Vamos falar também do menino Nicolas do Sub-17, que o Barcelona já tá de olho e já quer levar embora para a Espanha. O São Paulo tá cuidando desse assunto, espero que cuide, porque é um lateral esquerdo e a gente sabe que lateral esquerdo realmente tá escasso no mercado, tá? E a gente vai falar e resenhar um pouco também sobre as contratações que o São Paulo fez esse ano de 2024, lá no começo do ano para a temporada. Vamos trocar uma ideia, quero muito saber a sua opinião, se foram boas ou não, porque olha, foram mais de 80 milhões de reais que o São Paulo acabou contratando e aproveitou muito pouco, hein? Vamos ser bem sinceros, porque isso linka muita coisa sobre as contratações para a temporada de 2025. São Paulo não pode errar, São Paulo não pode gastar essa bolada para jogador ficar no banco de reserva. O São Paulo, para essa temporada, precisa contratar jogadores para chegar e vestir a camisa, serem titulares da equipe. Oscar é um deles que eu tenho certeza que vai ser titular do Tricolor em 2025, isso se o Zubeldia ajudar a gente. Fechou? Bom, então partiu, tá no ar aí, Tricolor em Notícias. Roda! De novo aqui, sem tirar a câmera, sempre dá aquela confundida. Agora sim, vamos lá. Boa! Vamos lá então falar do Nicolas. Você conhece o Nicolas? Vou falar o nome dele aqui até. Nicolas Boschhardt. Eu acho que é um nome meio gringo aí, o sobrenome dele. Nicolas, que é jogador do Sub-17, tá? E o Barcelona, ó, já tá de olho no moleque para querer levar ele lá para Espanha, já para começar a trabalhar com ele na categoria de base lá do Barcelona, tá? Então, Barcelona insiste na contratação de joia da base do São Paulo. Barcelona segue de olho no lateral esquerdo Nicolas Boschhardt, de apenas 17 anos. Ele tem contrato até outubro de 2026 e a multa do jovem garoto aí de Cotia é de 60 milhões de euros. Mais ou menos aí 385 milhões de reais na cotação atual. A gente sabe, né, que se for para vender, o São Paulo não vai vender pela multa, mas também acaba vendendo bastante caro, tá? Desde 2018, no Sub-11 São Paulino, Nicolas é uma das grandes joias de Cotia. Nessa temporada de 2024 foram 38 jogos e marcou 7 gols. Vale citar que ele também atua como meio-campista. Importante, hein? O clube espanhol fez contatos iniciais e colocou o jovem no radar, visando integração à base do time catalão. Entretanto, o São Paulo vê muita qualidade no lateral e vê como uma promessa para o futuro no time profissional do Tricolor, tá? O jornal AS da Espanha revelou que o Barcelona está atento no atleta e espera completar 18 anos para fazer um investimento. A lateral é um setor que varia muito na hora de revelar peças, mas que é um setor carente no futebol atualmente. Portanto, Nicolas tem despertado a atenção de clubes da Europa, em especial o Barcelona, que quer contar com o jovem São Paulino em breve. O São Paulo busca defender e segurar o atleta, assim como fez com o ponta Henrique Carmo,
que renovou recentemente, né, com o clube, junto com o Igão e o William Gomes. São algumas das joias que despertam grandes olhares do futebol europeu. Cotia é visto com bons olhos no mercado lá de fora, por isso estão sempre de olho nas joias que são formadas no clube. Então, São Paulo que não abre o olho, São Paulo que não fica esperto, porque numa dessa, talvez o jogador, é lógico, vai ficar empolgado, molecão, 17 anos, arrebentando na base. Lateral esquerdo, que a gente sabe que é uma posição que não é só carente no São Paulo, que a gente está correndo atrás, né, até para contratar um lateral esquerdo para o time profissional. Mas é no futebol brasileiro, é no futebol mundial. Para você ver hoje, na própria seleção brasileira, sempre tem ali uma troca direta ali de laterais esquerdos, porque não tem nenhum lateral bom na realidade. São laterais aí medianos que dá para o gasto, vamos dizer assim. O próprio Wendel, né, que o São Paulo está interessado para contratar aí, o Porto está fazendo jogo duro, não é verdade? Não é esse lateral, é de lateral de seleção brasileira, mas não é, o lateral, a pica das galáxias, até porque ele é reserva lá no Porto. Perdeu muito espaço lá no Porto e até por isso o Porto está negociando com o São Paulo para vender o jogador antes que o São Paulo consiga assinar um pré-contrato. Coisa que a gente falou bastante no vídeo de ontem. Mais uma vez, vou deixar na tela final sobre o mercado da bola, das chegadas, tudo nesse vídeo da tela final, tá? Bom, então, quer dizer, o São Paulo já tem se resguardar, se não me engano, ele já no próximo ano, agora de 25, vai completar os 18 anos e a gente sabe, o São Paulo sempre, quando o atleta completa ali a maioridade, né? Completa ali 18 anos, vem com um contrato gordo, um contrato aí um pouco mais extenso aí de 5 anos, né? Dá aquela aumentada de leve na luva, dá uma grana pro moleque, lógico, valoriza o moleque, né? Para poder segurar. Mas se ele continuar desse jeito, com esses números no sub-17, né? Deve fazer o sub-20, deve fazer parte do elenco sub-20 na copinha também. É um jogador que com certeza vai ter lugar aí no time profissional, caso o Zubeldia também comece a analisar o sub-17, né? Então, quer dizer, um jogador que o São Paulo já desde a base, desde o sub-17, já está cuidando, já está tentando lapidar essa joia para tentar utilizar no time profissional daqui 2 ou 3 anos. Eu acho que é super importante isso ser o São Paulo não se desesperar por dinheiro e querer vender o moleque. Então, a informação tá passada, moleque da base aí que o Barcelona já tá de olho, tá? Partiu! Vamos falar do Galopo, exatamente, o Galopo que foi ontem aí uma das principais notícias do São Paulo, não é verdade? Até porque a gente noticiou também no vídeo de ontem, falando que ele tinha dado aquela melada na negociação do Santos, que ele acabou não gostando muito, né? Do jeito que o Santos propôs para ele, com uma porcentagem ali de produtividade para comprar e tal. Ele não se achou assim tão valorizado, não é verdade? Mas né? Até porque ele esperava ali uma proposta do Boca Juniors também. Mas no dia de ontem, no final da tarde, início de noite, apareceu aí uma proposta mais gorda, uma proposta aí de ganhar até mais do que ele ganha no São Paulo de salário para poder ir para o Santos. Então, lógico, a gente fez aquela apuração, trouxe a matéria que vai acabar saindo hoje ainda lá no blog do Drex, mas em vídeo a gente traz aqui em primeira mão, tá? Concorrência por Galopo. Santos e Boca Juniors estão na briga, tá? Santos ou Boca, quem vai levar Galopo? O Santos se vê perto de contratar Juliano Galopo do São Paulo por empréstimo com obrigação de compra. O Santos crê que vai superar a concorrência do Boca Juniors para anunciar Galopo nos próximos dias. A expectativa na Vila Belmiro é que se apresente no dia 3 de janeiro para exames médicos. O meio atacante pediu tempo para pensar, mas deve optar pelo Santos e a permanência no futebol brasileiro. O Santos pagaria o salário na íntegra durante o empréstimo. Bom, por aí já é uma coisa boa para o São Paulo. Até porque o São Paulo
tiraria totalmente o salário do Galopo da nossa folha de pagamento e a gente sabe, né? A gente tá tentando dar aquela enxugada, né? Para gastar menos, para viabilizar contratações e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto também, tá? O Santos está disposto a pagar 4 milhões de dólares, 24,8 milhões de reais, né? Convertido para nossa moeda, se Galopo atingir as metas durante o contrato de empréstimo até dezembro de 2025. O atleta precisaria disputar um número mínimo de partidas durante a temporada. E é uma coisa bem baixa, se não me engano, ali 60% das partidas, no mínimo 45 minutos, tá? Então, quer dizer, é uma coisa que se realmente o Galopo for utilizado no Santos, ele vai conseguir cumprir muito fácil. Aí o Santos vai se ver obrigado a comprar o jogador caso o Galopo escolha o Santos para jogar, tá? A próxima temporada. Mas tem a proposta do Boca Juniors também, tá? O Boca segue interessado na contratação de Juliano Galopo e aguarda a resposta, tanto do São Paulo quanto do jogador para avançar. Fora dos planos, o meia procura um novo destino. Segundo informações do jornalista Germán Garcia Grova, Boca Juniors fez uma oferta de pouco mais de 3 milhões de dólares, por volta de 19 milhões e 400 mil reais por 50% do passe do Galopo. Então, quer dizer, são quase 20 milhões por metade. O São Paulo ficaria com 50% ainda, tá? Tanto o São Paulo quanto o Meia ainda tomarão uma decisão sobre a possível transferência. Santos ou Boca Juniors? Onde será que o Galopo vai jogar em 2025? Juliano Galopo jogou 28 vezes em 2024. Ele não foi utilizado por Zubeldia nem mesmo nas últimas rodadas do Brasileirão, quando o São Paulo já não reunia qualquer pretensão no torneio. E ele fez ali uma artroscopia no joelho, né, para correção de alguma lesão, algo do tipo, até por isso ele acabou ficando de fora dessa reta final do Brasileirão, tá? Além do Boca, outros clubes argentinos sinalizaram interesse pelo jogador, como River Plate, Talleres e Rosário Central. Apesar disso, os outros não chegaram a fazer uma proposta oficial, ficaram apenas na sondagem, isso agora no final do ano. No meio do ano, o próprio Rosário Central fez uma proposta, o São Paulo até tinha gostado, né, dessa proposta, mas o Galopo resolveu continuar no São Paulo. Vale lembrar que o Galopo custou caro para os cofres do São Paulo, portanto, a diretoria busca um valor que amenize os gastos. Os valores ainda não são certos, mesmo depois de anos da sua chegada, né? Então, trata-se por volta aí de 32 milhões de reais que o São Paulo acabou investindo no Galopo. Então, quer dizer, se o Santos fez aí uma proposta de 24, né? Quase 25 milhões de reais, o Boca quase 20 por 50%, então quer dizer, ainda está um pouco longe do que o São Paulo já gastou. Então seria importante o quê? Se o Galopo, como não tem espaço no São Paulo, ir para o Santos ou até mesmo para o Boca, não é verdade? Jogar bem, né? Conseguir aí a voltar a jogar um bom futebol, aquele futebol que ele apresentou na sua primeira temporada aqui no São Paulo, se ele conseguir e talvez conseguir uma revenda para o tão sonhado futebol europeu, que ele sempre fala, sempre insiste, que é o sonho do Galopo jogar na Europa, aí sim o São Paulo conseguiria até mais dinheiro do que essa própria negociação, ou com o Santos ou com o próprio Boca Juniors. Então, vamos torcer. Se for para o Santos ou se for para o Boca, vamos torcer para o Galopo se dar bem, não é verdade? Para que sim possa render mais para frente ainda mais um cascalho para o São Paulo, na verdade, para o São Paulo tentar amenizar esse prejuízo praticamente que está tendo com o Galopo. O que você acha? Legal? Aproveitaria? Daria mais uma chance para o Galopo no São Paulo? Ou você acha que ele não tem mais chance, já mostrou o que tinha que mostrar, ou não aproveitou as oportunidades e deve liberar para o Santos ou para o Boca? Você, se fosse para liberar, quem você escolheria? O Santos a gente vai jogar nessa temporada, até porque o Santos voltou para a Série A, né? Mas como ele vai estar sob contrato do São Paulo, contra o São Paulo, Galopo não vai poder jogar. Ou então prefere que ele vá para a Argentina,
para jogar pelo Boca. Lembrando que o Galopo, ele torce pelo time do Boca, tá? Quero saber muito da sua opinião. Coloca aí no campo dos comentários. Vamos falar do mercado da bola e o mercado da bola dos avessos, não é verdade? Tá em alta, né? Muito se falando, mais uma vez dizendo que o mercado da bola das contratações do São Paulo, o Wendel, Thiago Mendes, né, o próprio Montiel e até todo esse bafafá que estão fazendo aí por de bala. A gente falou no vídeo de ontem, não teve nenhum tipo de atualização e o vídeo vai estar na tela final para você quiser conferir coladinho aí, você já emenda e assiste. O que eu quero falar agora é das saídas, né? Essa limpeza geral que o São Paulo está fazendo no elenco e precisa mais. Mais jogadores precisam sair e olha que nem começou a janela de transferência, hein? Jogadores que o São Paulo vê como importante, que o São Paulo talvez nem pense em vender ou liberar, mas dependendo da proposta que chegar, o São Paulo, lógico, sempre precisando de dinheiro, para baixar a dívida da temporada, é bem capaz que faça algum tipo de negócio. Mas tem gente que já foi e já saiu e a gente vai atualizar essa lista, tá? Propostas e saídas do elenco para 2025. São Paulo trabalha e mais saídas devem acontecer. A lista de jogadores que já saíram do tricolor tende a ficar maior a partir do início do próximo ano. Tudo por conta da nova política financeira do clube, né? O FIDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, onde haverá um teto de gastos estipulado em 350 milhões de reais para todo o departamento de futebol, incluindo Cotia também, tá? Para se adequar ao FIDIC e ter a possibilidade de novas contratações, o São Paulo aderiu a, entre aspas, limpa geral no elenco, tá? Negociando jogadores não utilizados por empréstimos, rescisões de contrato e liberações também dos próprios jogadores. Então, jogador que já saiu, que não está mais no São Paulo, tá? Michel Araújo, né, que foi vendido para o Bahia, rendeu até uma boa grana aí, 16 milhões de reais, tá? O Jamal Lewis, que rescindiu o seu contrato, né? Acabou voltando lá pro Newcastle depois daquele problema que ele teve no tornozelo, né? O Wellington Rato já assinou o seu contrato, o seu vínculo com o Vitória, então o Wellington Rato, ele é jogador hoje do Vitória da Bahia, tá? Rendeu aí 5 milhões de reais para o São Paulo. Rafinha, né? Que acabou não renovando o seu contrato, né? Vai acabar o contrato agora no último dia dessa temporada aqui de 24, mas já foi anunciado até pelo Coritiba. Então ele vai fazer a última temporada da carreira lá no Coritiba, clube que ele acabou sendo revelado, tá? O Wellington, que teve todo aquele problema de renovação, acabou não renovando, saindo de graça com pré-contrato aí com o Southampton da Inglaterra, tá? O Matheus Belém foi emprestado para Chapecoense. O Pedro Vilhena, que estava no Sport, né, retornou, mas já vai ser emprestado aí para Ponte Preta para jogar o Campeonato Paulista. Raí Ramos, também em definitivo, tá? O São Paulo abriu mão do Raí Ramos, foi em definitivo para o Atlético Goianiense. E o Lisieiro, que o São Paulo já colocou na mão do jogador para ele procurar um outro clube que o São Paulo não vai renovar. Ainda bem, hein? Ainda bem que não renovaram aí com o Lisieiro, então ele tá hoje praticamente, lógico, com contrato vigente até o final do ano, mas sem clube ainda. A partir do momento que aparecer alguma atualização, a gente pode até falar aqui para onde que o Lisa, bem diferentinho, vai jogar na próxima temporada. E com isso vai acabar o pagode e o sambão lá no CT, né? Até porque o Rafinha e o Lisieiro, que eram uns dois caras lá do cavaquinho e tal e tudo mais, os caras acabaram zarpando, então aí a banda, né? O grupo de pagode do São Paulo vai ficar desfalcado aí, espero que acabe, para falar bem a verdade, tá? Jogadores que estão em negociações para sair, tá? Que ainda não saíram ainda do São Paulo, mas que com certeza vão sair. Orejuela, São Paulo trabalha ali com o Orejuela, os empresários, né, os agentes do jogador, uma rescisão de contrato amigável. O jogador tem contrato até março de 2025.
Jackson Mendes também, né? Os empresários ainda não apresentaram nenhum tipo de proposta. Ele tem contrato até o final de 25, se não me engano. Eu acho que é 25 mesmo, né? Então o São Paulo não vai ficar, se ele não trazer uma proposta de venda ou até mesmo de empréstimo para pagamento integral de salário, o São Paulo também vai propor aí uma rescisão de contrato com o Mendes. Não vai ficar no São Paulo, tá? O Luiz Gustavo, tá? Que é um jogador que termina seu contrato agora, né? Ainda está já havendo negociações, mas eu tenho uma informação bem importante do Luiz Gustavo, mas vou falar daqui a pouquinho. Segura que eu vou falar daqui a pouco, porque vamos falar sobre o Luiz Gustavo no próximo assunto, tá? E o Santiago Longo, né? Que tem um empréstimo aí até o meio do ano, né? Também a informação que tem por não ter muitas oportunidades e não ser tanto o estilo de volante que o Zubeldia gosta, deve ser aí devolvido para o time lá da Argentina, tá? Outros jogadores também que estão prestes a sair é o próprio Rodrigo Nestor. Mas, pô, Drex, o Nestor já não foi pro Bahia? Tá praticamente certo. Mas até agora o Bahia não anunciou o Rodrigo Nestor. Então, por enquanto, ele é jogador do São Paulo, mas a gente sabe, vai sair e vai pro Bahia, tá? Empréstimo ao Bahia por 1 ano, no valor de 10 milhões de reais e mais 30 milhões de reais com alcance de objetivos e metas com obrigação de compra. Clubes, né, já estão ali se ajustando, é lógico, agora só falta aí acertar essa apresentação do Bahia do Rodrigo Nestor, né? Torcer pro Nestorzinho também ir bem lá no Bahia, porque já estamos ganhando 10 milhas só com o empréstimo dele. Se ele for bem, atingir as metas e o Bahia ser obrigado a comprar, é mais 30 milhas nos cofres do São Paulo. Eu acho super importante. Nestor perdeu muito espaço no São Paulo, né? É um estilo de jogo agora do São Paulo completamente diferente com o estilo de jogo do Nestor. Então aí vai ser um ótimo negócio para o São Paulo. E o Galopo também, né? Que a gente acabou de comentar que está negociando com o Santos ou o Boca. Vai depender aí quem ele vai querer escolher para jogar, tá? Valores ainda estão bem longe de ser atingidos na redução da folha salarial do elenco. A diretoria, né, prevê aí de 4 a 5 milhões de redução para a chegada aí de novos contratados, né? O Oscar já chegou, a gente sabe que o São Paulo vai ter que desembolsar, então quer dizer, vai sair e vai dar uma baixada na folha salarial com a saída desses jogadores, mas ao mesmo tempo que vai chegando o jogador, vai aumentando. No final, a intenção do São Paulo é reduzir de 1 milhão e 700 a 1 milhão e 800 mil reais por mês na folha salarial. Então, se o São Paulo tem uma folha de 18 milhas, agora, com esses jogadores, agora que estão saindo e com as possíveis chegadas, vai continuar ali por volta de quase 17, 16 e pouco, uma redução que o São Paulo considera considerável para a temporada de 2025 e é lógico, para se adequar ao FIDIC da próxima temporada, tá? Então, você acha que precisa sair mais alguém ainda desse elenco do São Paulo? Porque tem nome, hein? Tem muitos caras, esses caras têm que sair o quanto antes. Galopo, Nestor, o próprio Orejuela, Mendes. O São Paulo não pode entrar em 2025 já pagando o salário desses caras de janeiro, né? O Santiago Longo vai ficar até o meio do ano, né? Se não me engano é até agosto o contrato dele, tá? Até aí não tem problema, o jogador fica lá e é lógico, vamos ver se o Zubeldia vai acabar utilizando o jogador, mas dependendo, é um jogador que deve sair no meio do ano aí devolvido, então a partir do meio do ano a gente já não vai ter o Santiago Longo para pagar salário. Bem no momento que abre-se uma nova janela de meio de ano, aí sim o São Paulo podendo fazer novas contratações, tá? Atualizando alguma saída, é lógico, a gente traz aqui para vocês as informações, fechou? E vamos falar, lógico, então agora das contratações, mas não de 2025, de 2024, que o São Paulo acabou gastando uma bala, mas uma bala forte mesmo,
né, para jogadores que foram pouco aproveitados nessa temporada. Então, se você pensar e fizer um resumo, o São Paulo contratou errado. Né? De 10 jogadores, se foi aproveitado praticamente 3. 3 jogadores de 10 contratados tiveram destaque, tiveram mais minutagem dentro de campo. O resto, muito pouco. E outros praticamente nem aproveitaram, nem aproveitados eles foram. Então, é esse tipo de pensamento, de conversa que eu quero ter com vocês nesse assunto aqui, né? As contratações da temporada dessa, de 24, com as contratações para a temporada de 2025, que o São Paulo não pode errar do jeito que errou agora em 2024. O São Paulo tem 0% de chance de errar. Não pode, até porque pelo teto de gastos ali, que não vai poder passar de 350 milhões. O São Paulo contou com a sorte esse ano aqui, porque você contratar 10 jogadores e só 3 acabarem vingando e nem chegaram a ser titulares efetivos. Mas o problema foi o modo operante de contratação do São Paulo, que contratou esses 10 jogadores, ou vamos dizer assim, 9, para serem reservas. E não jogadores contratados para serem titulares, conforme contratou agora, já para 2025, o Oscar. Conforme está aí conversando e querendo contratar o Montiel, lateral direito. O cara vai vir para ser titular, não reserva. O Oscar vai chegar para ser titular, não reserva. O Wendel, se for contratado, vai chegar para ser titular e não reserva. Então, o São Paulo parece que acertou e botou a cabeça no lugar. Porque agora, para 2025, tá fazendo certo. Tá contratando jogador para ser titular. Já em 2024, contratou jogadores, gastou 80 milhões de reais para jogador reserva. Olha que burrice. Olha que idiotice. Mas vamos falar desses caras. Contratações em 2024. 81 milhões de reais em reforços para reserva. Exatamente. Você tá vendo aí o Luiz Gustavo, porque ele foi contratado para ser um reserva. Ele só se tornou titular depois da lesão do Pablo Maia e do Alisson. Porque nem idade, nem físico ele tem para ser titular. A gente viu no final da temporada as paçocadas que ele acabou entregando. Porque ele já não estava aguentando mais. E eu vou chegar na informação importante que tem do Luiz Gustavo, tá? Luiz Gustavo, Ferreira e André Silva são as melhores contratações do São Paulo no ano. Com vaga assegurada para a Libertadores de 2025, o São Paulo pode aprender com a própria atuação no mercado de transferências em 2024 para evoluir para a próxima temporada. O tricolor investiu 81 milhões de reais para trazer 10 novos jogadores, mas apenas Luiz Gustavo assegurou espaço como titular. Além dele, os atacantes Ferreira e André Silva sempre foram presentes no time. O volante chegou sem custos por estar livre no mercado e garantiu seu espaço nos 11 iniciais. É claro que as lesões de Pablo Maia e Alisson facilitaram a presença do jogador mais vezes em campo. Foram 46 jogos no ano, sendo 37 como titular. Ele ainda mostrou um faro artilheiro com 5 gols marcados. Ajudou até que bastante aí dentro de campo, tá? O Luiz Gustavo. E a informação, às vezes não vou tratar como informação porque são rumores, mas rumores fortíssimos que tendem a virar informação nos bastidores e nos corredores lá do Morumbi, é que o Luiz Gustavo não deve prolongar o seu contrato. Então o Luiz Gustavo não deve renovar o seu contrato, não é verdade? É um jogador que, com a volta do Alisson, Pablo Maia, não é verdade? Talvez aí o Marcos Antônio deve continuar no elenco, deve ser comprado aí no meio do ano, né? Porque está emprestado, né? Com esses monte de jogadores ali na posição, talvez aí num banco de reserva e o alto salário, né, que o jogador recebe no São Paulo, talvez até pelo lado do São Paulo não queira renovar.
né? Até porque o próprio Luiz Gustavo chegou a falar em entrevista ali no último jogo, não sei se foi contra o Botafogo ou contra o Juventude, falando que ele estava bem ainda, que ele aguentaria mais uma temporada. Mas, com esse negócio de dar aquela enxugada na folha salarial, um cara que ganha muito bem, e a gente sabe que ganha quase 1 milha por mês, para ficar no banco de reserva, não é vantagem para o São Paulo. Então é bem capaz, rumores fortíssimos, propensos a virar informação, que Luiz Gustavo não renova o seu contrato para a próxima temporada, tá? Já o atacante Ferreirinha entrou em campo mais vezes, 49 jogos. No entanto, apenas 28 como titular. Um 12º jogador sempre chamado por Zubeldia para ajudar a equipe em campo. Foram 8 gols e 3 assistências no ano. Ferreirinha teve momentos, né? Teve momentos ali que ele ajudou bastante o São Paulo, se tornou titular da equipe, né? Depois que ele teve a lesão ali, que ele ficou acho que 1 mês, quase 2 meses fora, não voltou do jeito que deveria voltar, né? Então, quer dizer, espero que, né, lógico, aproveite as férias, faça uma boa pré-temporada, porque é um jogador importante. Eu acho que pro esquema tático, né, que o São Paulo e o Zubeldia pretende fazer para a próxima temporada, com o Lucas, com o próprio Oscar, Caleri e tudo mais, eu acho que é um jogador super importante, tá? Outro jogador importante, contratado para ser opção a Caleri, o André Silva teve boas participações na temporada, com gols que se tornaram importantes na Libertadores e no Brasileirão. Em março, André foi contratado pelo Tricolor por cerca de 3,5 milhões de euros. Na época, mais ou menos aí, quase 19 milhões de reais. O valor foi parcelado em 4 anos. Antes de chegar ao São Paulo, o atacante vivia seu melhor ano na Europa, com 14 gols marcados em 28 partidas pelo Vitória de Guimarães de Portugal. Com 8 gols e 3 assistências em seu primeiro ano no clube, o jogador de 27 anos foi alvo de consultas de clubes de fora do país nos últimos dias. O futebol italiano chegou pesado em cima do André Silva, tá? Mas viu a diretoria tricolor fechar as portas. Os interessados não foram revelados. Então, quer dizer, o jogador recebeu sondagem, então chegou até o São Paulo, não ficou só no monitoramento, chegou até o São Paulo, só que o São Paulo acabou fechando as portas. Não quer negociar, até porque a gente tem o Caleri, né? E a gente tem o André Silva, né? Que fez até boa participação nessa temporada, né? Atuando pela direita, atuando até como centralizado, ou até mesmo jogando do lado do Caleri ali como segundo atacante. E a gente tem o Ryan Francisco, que bem provavelmente vai disputar a Copa São Paulo, né, de futebol júnior, e depois deve ser integrado ao elenco principal e deve até ter alguma oportunidade durante a temporada de 2025, tá? Outros nomes que chegaram e não se firmaram no time foi o caso do Eric, lampejos aí de algumas participações, fez gol na temporada, eu acho que fez jogos importantes, mas foi muito pouco pelo que a torcida esperava quando veio do Ceará, já que ele era um destaque lá no time do Ceará. O Jamal Lewis, né, que chegou, se machucou, deu uma assistência pelo menos, que aquela assistência foi uma assistência importante, né? Foi até o gol do próprio André Silva naquele jogo, se não me engano, contra o Criciúma no Morumbi, que o São Paulo acabou vencendo, já rescindiu o contrato, né? O Jamal Lewis, o Marcos Antônio, né? Que demorou a dar aquela embalada, fez aquele bom jogo contra o Cruzeiro, né? Depois teve até mais oportunidades ali, se tornou um titular da equipe, mas sem apresentar um futebol igual aquele que foi contra o Cruzeiro, um pouco abaixo da média, tá? E acabou oscilando bastante. O André Soldi, que também nessa reta final de temporada acabou tendo um pouco mais de oportunidade, né? Deixando até o próprio Arboleda no banco. O Arboleda que vai daqui praticamente 2 anos a 10 anos de clube, né? Um jogador que tem uma identificação com o clube, com a torcida e tudo mais, né? O São Paulo tende a contratar tanto o Marcos Antônio como o Juan, né? Quando terminar os seus empréstimos agora no meio do ano. O problema é o valor, né? Que os 2 jogadores com luva, com comissão, com salário, com tudo mais, com valores que tem que pagar aos seus times, vai
chegar quase a 70 milhões de reais. Então é uma coisa que a gente bota muito em xeque. Eu acho que Marcos Antônio seria interessante até para composição de elenco. Mas o Juan Tressoldi, velho, na boa, eu não vejo a mínima... São Paulo não vai ter condição também, na verdade, vai parcelar, é lógico, todo esse pagamento, mas eu não vejo a precisão de contratar o Juan Tressoldi, porque a gente tem o Ferrarese. Imagine se nessa temporada a gente não tivesse o Juan Tressoldi. A gente tem o Ferrarese. Ferrarese, que antes de consolidar com o Arboleda e Alan Franco, era Arboleda e Ferrarese a nossa dupla. Quem não lembra dessa dupla no início do ano? Antes do Ferrarese se machucar. Era uma baita dupla de zaga. Então eu não vejo a mínima necessidade da contratação do Juan. Abre o olho, diretoria. Não precisa contratar. Não precisa. Vamos ficar com o Ferrarese, que na minha opinião é muito, mas muito melhor que o Juan Tressoldi, que entre os nossos zagueiros fica ali, ó, parelho com o Sabino, tá? Eu acho que Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Sabino e o Juan Tressoldi. Então, antes dos dois, ainda eu colocaria o Ferrarese na frente aí como a primeira opção numa substituição ali de um dos jogadores da nossa dupla de zaga. Então, não vejo total necessidade. Então, quer dizer, contratou o Eric, foi meia bomba. Jamal Lewis, que chegou e já foi embora. Né? O Marcos Antônio, que oscilou bastante, mas talvez seja até importante para a composição de elenco. O Juan, eu não ficaria. Santiago Longo, né, que não teve oportunidade, a gente viu ele contra o Cruzeiro, foi muito bem, né? Em algumas outras partidas que ele teve participação, deu aquela oscilada normal, porque o jogador de fora, né, eu acho que precisa até de uma adaptação, mas o São Paulo bem provavelmente não vai ficar. Então, quer dizer, foram 81 milhões em jogadores reservas. O André Silva foi contratado para ser reserva. Teve oportunidade, aproveitou as oportunidades e fez, e terminou a temporada com mais gol que o Caleri, que é o titular. Teve ali o Luiz Gustavo, que acabou virando titular, mas era um jogador para composição de elenco. A contratação do Luiz Gustavo nunca foi para ser titular da equipe. Só que ele acabou virando por causa das lesões que a gente teve ali do Alisson e do próprio Pablo Maia. E o Ferreira, praticamente o único jogador contratado para ser titular. E mesmo assim, no início, custou, hein? Custou ele se tornar titular. Então, quer dizer, 81 milhões que o São Paulo, no próximo ano, de 2025, não pode rasgar e jogar no lixo. Por isso que essa movimentação de mercado que o São Paulo está fazendo agora para a próxima temporada, o Oscar, decisão certa, correta. O que a gente precisava? De um meia criador, de um meia articulador, de um cara que faça esse time jogar. Todas as características do Oscar. Se vai dar certo ou não, é um outros 500, a gente vai precisar esperar a bola rolar para a gente ver o desempenho do Oscar dentro de campo. Mas as características que a gente precisa, ele tem todas. A qualidade que a gente precisa, ele tem. Precisa ver se vai dar certo ou não. O que mais a gente precisa? Um lateral esquerdo, o Wendel, que está em negociação. O Porto está fazendo jogo duro? Está fazendo jogo duro. Mas vai vir, de um jeito ou de outro, agora em dezembro, antes da virada do ano, ou no meio do ano, com pré-contrato, não interessa, ele vai vir. É uma certeza. Então é outra contratação acertada. Dinheiro bem gasto. Agora precisa ver a lateral direita. Precisa ver se realmente está havendo essa conversa com o Sevilha, referente ao Montiel. Ele tem os problemas particulares para ser resolvido na justiça, ok? O São Paulo está acompanhando todo esse cenário também, mas é um cara que se chegasse para nossa lateral direita, puta que pariu. Imaginou já como ficaria o time do São Paulo? Montiel, Wendel, Arboleda, o Alan Franco, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas, Ferreirinha e Caleri. É um time titular
muito bom e bem competitivo. Aí as peças ali da reserva, a gente já tem alguns jogadores e também a gente pode recompor aí com a molecada da base. Na frente a gente tem um monte de opção. O William Gomes, o Henrique Carmo, a gente tem o Ferreira, a gente tem o Matheus Alves. Então quer dizer, do meio para frente tem. Por quê? Na zaga a gente já tem lá o Sabinão, o Ferrarese, o Juan que vai ficar aí até o meio do ano, espero que não contrate. Então São Paulo sabendo contratar assertivamente. O meio já veio. O lateral esquerdo está bem encaminhado. E o lateral direito que ainda está aí em negociação, estamos no mercado. Essas 3 posições, para mim, na minha opinião, não precisa mais que isso. Então, que se acerte nessas 3 posições. Uma já acertou, Oscar, o Wendel, agora precisa trazer um lateral direito. Porque a gente não pode passar mais uma temporada com o Igor Vinícius de titular. Quero muito saber da sua opinião, se você acha bom a saída aí do nosso Luiz Gustavo, que ajudou até que bastante a gente nessa temporada de 2024, entregou umas paçoca, entregou, mas também ajudou fazendo os gols importantes e tudo mais. Quero saber muito da sua opinião. Renovaria? Não renovaria? Né? Compraria Juan Tressoldi, Santiago Longo, Marcos Antônio, tudo isso, se o São Paulo contratar, respondendo a pergunta do nosso amigo lá, o Reinaldo, lá no início do vídeo, esse sim, esse valor entra no FDIC e vai descontando do valor ali do teto de 350 milhões. Quero muito saber a opinião de vocês sobre esses assuntos aqui que a gente trouxe, né? Até que não ficou muito longo o vídeo, mas eu acho que deu tempo para você agilizar suas coisas aí enquanto o Drex estava atualizando para vocês essas notícias e as informações do nosso tricolor, fechou? Não esquecem, likezão, se inscreve aí no canal, compartilha naquele grupo de WhatsApp para mais gente conhecer o nosso trabalho, dessa nossa levada de vídeo aqui com as notícias e as informações. Fechou? Desejo para vocês um ótimo sábado, né? Um ótimo final de semana. No domingo de manhã não teremos vídeos, mas à noite, no domingo, live. 8 horas da noite, programa Tricolor de Coração. Eu, Marcelo Balboa, Big Tricolor e também o Rodrigão estaremos aqui ao vivo no canal pra gente trocar ideia e falar tudo sobre São Paulo Futebol Clube, fechou? Mais uma vez, um ótimo final de semana. No primeiro comentário fixado tem aquele linkzão da loja Manto Tricolor. Dá aquela moral pra rapaziada lá, que eles estão dando aquela baita moral aqui pro canal, ajudando demais, fechou? Então é isso, tamo junto. Bom final de semana, hein? Sábado, tamo junto.